comunicação, os princípios lógicos da comunicação. Pensar, o que é pensar? Uma coisa que todo mundo sabe. A velha frase, se eu penso, logo existe, todo mundo sabe. Pensar é o que? É formar no espírito um pensamento ou ideia. Tensionar, cogitar, raciocinar, que já é diferente de pensar, embora muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Raciocinar, refletir, considerar, ponderar, juízo, e coisas básicas que nós aprendemos no jornalismo no dia a dia. O que, como, onde, quando, porquê. O que é que aconteceu? Um furo de reportagem. O que? Mas isso acontece no dia a dia das pessoas comuns, de todo mundo. É o que? Simplesmente o que? Como isso aconteceu? Ou como isso vai acontecer? Onde foi que isso aconteceu? Onde isso vai acontecer? Onde isso está? Onde isso esteve? Quando foi isso? Quando vai ser? Nada mais é do que algo que está presente na vida de todo mundo, no dia a dia de todo mundo. E finalmente o porquê. Porque a gente vive sempre se perguntando o porquê. Ah, se todas as pessoas soubessem os porquês que cada um tem. Então, avaliar, calcular, determinar, avalia o valor. Coisa que a maioria das pessoas não faz. É por isso que vem aquela velha frase, tão utilizada no direito, né? A decisão intempestiva. Intempestiva. E os operadores do direito não sabem muito bem. Racionalizar, que é tornar racional. São coisas simples, porém, que as pessoas não fazem no dia a dia. Que as pessoas não colocam isso como uma ferramenta para que possibilite fazer funcionar o seu carro, que é o seu próprio corpo e a sua própria vida. E decidir tomar uma decisão, que é o que? Nada mais é do que uma sentença. Eu vou fazer, é agora, não vou deixar para depois. E finalmente o agir, que é a ação, né? Que é o comportamento. Então vejam bem, planejamento de comunicação. Os homens sabem muito bem disso e as mulheres. Nós passamos a vida inteira, a gente tem um exemplo de casa nas próprias relações entre homem e mulher. Como é que eu vou ganhar aquela casa? Eu, particularmente, eu tive 3 episódios da minha vida, que eu passei um deles, eu passei 8 meses atrás de uma mulher. Eu digo, eu vou ganhá-la. Pode dar cachorro em 18, mas eu vou ganhá-la. Tenho que montar o quê? O meu plano de comunicação para chegar até ela. Mas eu tinha um objetivo supremo. Qual era? O irmão dela era bandido e estava preso. Eu queria entrevistar o irmão dele, mas não tinha outra alternativa se não fosse. Não tinha outra alternativa. Como eu gostava sempre de dançar, sabia que a irmã dele frequentava uma boate lá no Rio, e eu trabalhava no jornal, eu vou ter que passar um ano, aliás, foram 8 meses para chegar até ela. Mas eu montei o planejamento de comunicação, cheguei até ela, no famoso circo voador, lá no Rio de Janeiro, e consegui chegar ao topo da montanha, fazer essa parte, e agir, fui agir. Bom, nós terminamos lá o tripé, Sócrates, Platão e Aristóteles, mas eu fiz questão de, no campo da comunicação, mostrar para vocês ali, uma grande estratégia de sucesso em comunicação. O primeiro discurso de Demóstenes, ele tinha 28 anos de idade. Esse cara tinha tudo para dar errado na vida. Ele perdeu os pais, muito jovem, aos 7 anos de idade. E a família, os parentes, tomaram tudo que era dele. E ele era gago. Imagina só, o cara gago. Naquela época. Tudo conspirava. E o que é que ele fez? Ele conseguiu simplesmente estudar. Ele simplesmente estudou. Ele disse, eu passou numa praça e viu um cara discussando. E ele disse, eu vou discursar. Chegou em casa onde ele morava, comentou, você é louco, você nem falar sabe, você é gato, como é que você vai conseguir discursar? E ele treinava correndo na praia, um seixo na boca, treinando e cantando e tentando dominar a língua. É uma deficiência física, mas ele conseguiu simplesmente ser o maior orador da história da humanidade. Veja bem, eu falei naquela ocasião de Catarina de Alexandria, a Itália, na Egito. Esta mulher fez da comunicação naquela época
a mais importante ferramenta. Agora imagine vocês quantos anos se passaram. Vejam bem, depois da morte, Jesus, quanto tempo? Olha só o que ela era: filósofa, neoplatonista, o que era uma verdadeira aberração para a sociedade. Uma mulher desafiar os homens. Ela era considerada uma das mais belas mulheres da sua época, mas ela não quis casar para não ser escrava do homem. Não era dos homens, do homem, porque a mulher naquela época, ela era um objeto tão simplesmente como uma proveta. A proveta só para procriar. Ela tinha ao lado dela o pai, que a apoiava. Mas essa mulher, que foi mestre em comunicação, ela conseguiu furar todos os bloqueios da academia da Alexandria, que era na época a maior e mais importante academia da sua época, e conseguiu ser, além de tudo, poetisa, o que era quase impossível a mulher conseguir expressar seus sentimentos por meio da literatura naquela época. Mas ela conseguiu, era poetisa, e foi mestre em retórica e na oratória. E ela, infelizmente, foi assassinada e trucidada no meio da rua pelos misóginos que não gostavam, não queriam que as mulheres progredissem. Então a Catarina de Alexandria fez da comunicação a maior ferramenta de sua vida. Trago também dois exemplos bem brasileiros, porém esse aqui, eu que todo mundo já ouviu falar, já nasceu imbecil, e aquele nasceu pobre filho de um caixeiro viajante e de uma simples professora primária, Juscelino Kubitschek. O pai desse aqui era escravocrata, não admitia jamais falar na abolição dos escravos, e ele, por meio do quê? Por meio da comunicação, conseguiu passar suas ideias de que o Brasil tinha que evoluir, o Brasil tinha que crescer. E ele conseguiu por meio de quê? De um grande projeto de comunicação. É você fazer com que as suas ideias conquistem as pessoas. Fazer com que as suas ideias conquistem as pessoas. E Juscelino Kubitschek, quando ele falou para a mãe dele, lá em Diamantina: mamãe, eu quero ser médico. A mãe dele disse: meu filho, eu sou uma simples costureira, professora. Não é que você vai conseguir ser médico, você não vai conseguir ser médico nunca. Aí ele disse: mas não quero ser só médico não, também quero ser presidente da República. Ela riu. Presidente da República, agora você apelou, né? Médico já está difícil, presidente da República. Mas ele conseguiu ser o maior presidente da República da história do Brasil em todos os tempos. E ainda hoje, a sua morte obscura é objeto de investigação e de polêmica, porque ele iria voltar nos braços do povo. E cito um outro exemplo aqui, que todo mundo sabe, é bastante conhecido: Luiz Inácio Lula da Silva. Essa figura que muita gente critica, muita gente o chama de analfabeto, mas ele, independentemente de cores, de política, de partido político, ele conseguiu realizar aquilo que qualquer filho de um rico gostaria na vida, que era ser presidente da República. Ele vendia guloseimas na Praia de Santos. Ele foi um operário, mas conseguiu o topo da montanha. Ele conseguiu o objetivo supremo. Ele conseguiu ser o maior vendedor do Brasil em todos os tempos. Ele conseguiu ser o maior orador brasileiro dos tempos modernos, porque ele vendeu, por meio da comunicação, as suas ideias. E não é fácil você dizer aquilo que o povo gostaria de ouvir. Não me interessa, não estou te falando de política. Veja bem, Lula só enfrentou homens feitos nas cátedras. Lula enfrentou o Fernando Henrique Cardoso, que é um dos maiores sociólogos do mundo. Os livros de Fernando Henrique Cardoso são respeitados no mundo inteiro. Ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. E um carinha lá de Caetés, no Nordeste, que é tão disciplinado, eu, como paraibano, eu já começava o dia lá no Rio de Janeiro perdendo de 1 a 0. Se brincasse era 2. No segundo tempo eu tinha que virar o jogo. Para eu chegar na Ilha da Trindade, por exemplo, meu primeiro livro, ele não está aqui porque esgotou, esse que está na Universidade do Texas,
Eu tive, vocês não imaginam, que enfrentar o governo militar por meio de quê? Da comunicação. Eu convenci os generais de que era preciso mostrar para o mundo e para o Brasil uma ilha chamada Ilha da Trindade. Eu vendi o projeto. Eu vendi um projeto. E consegui convencer e participar de uma mesa redonda que só tinha homens de branco. Homens de branco. E ainda tive que assinar um termo de responsabilidade que se eu morresse na viagem a Maria não tinha nada a ver. Então veja bem, lá o nordestino já começa a perder de 1 a 0. Esse aqui, Lula, ele já começava perdendo de 10, não era nem de 1 a 0, de 10 por causa do regime militar. E o preconceito porque não cursou a universidade. Eu costumo dizer que o Brasil ele é formado por 3 tipos de analfabeto. Pouquíssimas pessoas sabem. O analfabeto de pai e mãe, que é aquele que não conseguiu estudar. Esse, infelizmente, não teve condições de estudar, de ir à escola. O analfabeto funcional, que é aquele que só estudou o fundamental. E o analfabeto incidental, que é aquele que passa por uma universidade, tem 1, 2, 3, 4, 5 cursos superiores, mas não passa em analfabeto. Temos essa experiência convivendo com jornalistas, convivendo com pessoas das mais distintas, das mais diferentes profissões. O cara pode ser um excelente médico, mas ele tem o quê? Ele tem instrução. Ele pode ter conhecimento na sua profissão, mas ele muitas vezes não ouviu falar nem Platão. Doutor, o senhor já leu Platão? Eu ouvi falar em amor platônico. E Sócrates? Não. Sócrates não é aquele que mataram? Não, mataram não, ele se suicidou. Não, também não. Não se suicidou. Obrigado, ele ia tomar veneno. Se cuida. Então, veja só, porque não cursou uma faculdade, mas é um dos maiores autodidatas do Brasil. E vocês sabem o que é autodidata. Autodidata é aquele cara que come um livro, lê o livro 2, 3, 4 vezes e se senta ao lado de Obama, Barack Obama, que é um dos melhores advogados americanos, ele é mulher, conquistou, conseguiu, enquanto Lula conseguiu suplantar por meio de uma comunicação eficiente o preconceito e conquistar a simpatia dos pobres, Obama nos Estados Unidos conseguiu derrubar o preconceito e conquistar o voto de muitos brancos e chegar à presidência da República. Não são de maneira nenhuma pontos antagônicos, não, são semelhantes, só muda a cor da pele. Então vejam bem, prestem bem atenção, comunicação e oratória é a maior ferramenta para o sucesso pessoal e profissional. Processo de comunicação. Processo de comunicação. Exatamente o que eu acabei de falar. Veja bem, é a habilidade que um emissor dispõe para emitir uma mensagem. Ela é constituída dos seguintes elementos: emissor, receptor, mensagem, código, meio, reação. Exemplos de sucesso. Eu escolhi alguns exemplos, como eu falei para vocês que eu tenho um outro cara aqui que eu sou fã dele. Esse aqui, ó. Poucas pessoas sabem quem foi este homem. Só sabe dizer, quem descobriu a América foi Cristóvão Colombo. Isso é óbvio. Mas será que alguém sabe que Cristóvão Colombo ficou 28 anos para vender o projeto América? Vou falar mais adiante. E esta mulher aqui, ó, Berta Benz. Alguém poderia me dizer quem foi o primeiro motorista, piloto de carro? Foi um homem ou uma mulher?